dia, pessoal! Começando o meu vlog, ó, as luzes nem estão prontas. É exatamente 6h13 da manhã, não sei se vai aparecer. 6h13, estou atrasada, geralmente eu saio 6 horas da manhã, mas hoje é dia 29 de julho. E eu tenho bate-papo com Pets e Livros de um livro, Verity. Então sim, esse é o vlog tão aguardado, ansioso por vocês de Verity. Só que assim, gente, eu estou atrasada no rolê. Por quê? Porque eu li muitos livros enquanto eu estava de férias da faculdade. E aí, era pra eu ter lido Verity no final de semana. Eu li? Não, porque eu fiquei terminando Um Verão Radiante, que era a leitura do bate-papo do Clube da Ju, que foi ontem. E também eu fiquei muito envolvida numa Bruxa Rebelde. Então, eu vou levar o meu Kindle. Eu tenho esse e-book comprado, acho que desde a época da pandemia, e eu tenho o livro físico. Então, assim, eu vou ler nas duas versões. Vou pegar aqui o meu e-book, aproveitar que eu estou em casa, vou colocar aqui para baixar da minha biblioteca e eu vou levar pro trabalho. Aqui tá o Bruxa Rebelde que eu tô lendo, né? Mas enfim, vou ler Verity, principalmente em e-book, depois eu vou passar as minhas marcações, se tiverem marcações. Acredito que eu estarei em surto, com toda certeza. Mas eu estarei lendo em e-book, porque, pra quem não sabe, eu levo aí quase 1 hora, no mínimo, pra ir e pra voltar da minha casa até o meu trabalho. Às vezes, na volta, leva quase 1h30. Então, eu vou ficar lendo em e-book, porque livro físico não tem como, porque quando eu volto já tá escuro, e às vezes quando eu saio ainda tá escuro, então não dá pra ler livro físico sem luz. E é isso, já estou iniciando o vlog desse jeito, e eu vou pro trabalho e vou ler Verity, e aí eu comento sobre os meus surtos quando eu voltar. Então vai ser um vlog que, assim, gente, esse livro tem que ser muito bom, porque o bate-papo é na quinta-feira, dia 31. Então eu tenho aí 3 dias para terminar esse livro e não vai passar disso. As minhas promessas terminam neste vlog. Só quero dizer que comecei e simplesmente é uma bomba. A primeira frase desse livro é: ouço o barulho de um crânio se quebrando antes mesmo do sangue respingar em mim. Gente, desculpa a luz, tá escuro ainda, 6 horas da manhã. Mas assim, eu fiquei em choque que o livro já começa com essa bomba. Que primeira frase! Aí eu já fico assim, quem morreu? O que que aconteceu? Aonde? Quem é que tá narrando isso? Quem é essa pessoa que morreu? Bom, só queria compartilhar que realmente essa primeira frase, a Colleen Hoover realmente entregou e muito, né? Mas é isso, gente. Agora eu vou iniciar oficialmente a leitura. E já digo que essa primeira frase já me deixou achando que promete, Vamos ver. Oi, gente, estou no elevador e estou usando Hello, guys! Sempre me acompanhando todos os dias. Li no trânsito o primeiro capítulo, só porque depois eu dormi. E é isso. Depois eu atualizo vocês. Pessoal, acabei... Gente, é ainda o mesmo dia, tá? Hoje é dia 29 de julho. Agora são 20 horas e 12 minutos. Acabei de gravar vídeo pro canal. Pra vocês terem uma noção, tá bem caótica as coisas aqui. Teve unboxing, enfim, tá um caos aqui com
o último vídeo, que vai ao ar amanhã, porque eu sou dessas, né? Acabei de gravar. Vai ser um unboxing ITBR de agosto. E vamos falar sobre Verity. O que eu li, né? Quanto que eu li nesse primeiro dia. Ainda não encerrou a noite, né? 8h12, então não fui hoje pra academia, tive que gravar vídeo. Então eu vou jantar e vou querer ficar lendo mais ou menos 1h30 ainda. Mas até agora, o que eu sei de Verity? Primeiro que eu já fiquei... Eu não sei se eu falei, tá? Mas vai ter spoiler, tá? Tem spoiler porque todo mundo já leu esse livro, menos eu. Eu sou a única pessoa na face da Terra que não leu esse livro. Então tem spoiler. Fiquei chocada. A primeira cena... Fiquei chocada. A mulher ficou toda ensanguentada porque o cara foi atropelado. Porque tava desconcentrado. Tá vendo? Fica andando aí com o celular, atravessando a rua, morre. Morre de desgraça, entendeu? Então não façam isso. E eu fiquei chocada que Verity não é o nome da personagem principal, tá? O nome da personagem principal, eu já não lembro mais. Eu anotei no meu bloco de notas que tá no celular. Mas não é Verity, é outra moça. Ela acabou de perder a mãe dela pro câncer, tá na merda. Aí ela vai pra uma reunião com o seu agente literário, porque ela é escritora. E o cara tem, tipo, um caso com ela. Tipo assim, eles ficavam, né? Tinham relações sexuais, além dele ser agente literário. Ela tá putaça com ele, porque há 2 meses ele não manda uma mensagem, sabendo que a mãe dela tava em estado vegetativo quase do câncer. E ela praticamente não saiu de casa nos últimos meses, fazendo tratamento paliativo com a mãe dela. A mãe dela morreu faz mais ou menos 1 semana, algo assim. E ela vai ter uma reunião. Ela é convocada para uma reunião lá na agência dela literária. E ela acaba passando por essa situação bem caótica de presenciar um assassinato, não, né? Um acidente. O cara da frente dela atravessou. Ela tentou segurar ele, mas ele foi atropelado por um caminhão. E, gente, escorreu sangue por ela inteira. Ela ficou em choque, tipo, devia ter sangue dele na boca dela. Horrível. Imagina tu indo pra uma entrevista, uma reunião de negócios, e aí tu tá todo sujo de sangue. Aí tem um cara perto dela que presenciou essa questão, mas vê o quanto ela tá em choque e pergunta se ela tá bem. Ela tá muito nervosa. Aí ele fala, vamos ali naquele café. Daí, tipo, eles vão no banheiro, ela começa a se limpar, ele ajuda, ela tira a blusa na frente dele. Ainda bem que ela tá de sutiã. E aí o cara pergunta se ela tá bem, ajuda ela a se limpar. Aí ele oferece a blusa dele pra ela. Uma blusa que é muito maior do que o tamanho dela, mas ela vai aceitar porque a blusa dela vai pro lixo, né? Melhor uma blusa muito maior e masculina, de botões, do que uma camiseta cheia de sangue, tipo um crime tu fez antes da reunião. Enfim, aí cria aquele vínculo entre eles, né? Ela nunca conheceu aquele cara. E aí ele fala que ele tá acostumado, alguns meses ele perdeu a sua filha. Então ela se sente, né, tipo, cara, sei como que é, acabei de perder minha mãe e tudo mais. E aí tá. Eles se despedem e ela vai pra reunião na agência literária dela. Quando ela chega lá, gente, quem é a pessoa que quer contratar ela? O cara que deu a blusa! O cara que deu a blusa quer contratar. E ele é esposo, marido de Verity. Aí Verity, eu descobri quem é Verity. Verity é a escritora que tá o quê? Numa cama, sofreu um acidente. Ela era uma escritora extremamente renomada, tem uma série de livros para serem finalizados, já teve contrato com outra editora. E eles querem uma ghostwriter, tipo, que ela escreva, seja coautora da obra. Só que, na verdade, é ela que vai escrever, porque a Verity tá acamada. Só que, assim, ela não quer fechar esse negócio, porque ela é muito tímida, ela é muito envergonhada, ela não quer sair na mídia, ela não quer ter essa pressão de, tipo assim, imagina uma autora extremamente renomada, sei lá, tipo a própria Colleen Hoover. Imagina, tipo, sei lá, uma autora nacional, independente, ou que publica numa editora pequena, aí vem, tipo, Colleen Hoover e, tipo,
Cara, eu adoro sua escrita, a gente tem uma escrita parecida, eu não vou conseguir terminar os meus livros. Seja minha coautora. Ela achou que ela ia ficar com muita pressão e não ia conseguir terminar os livros. Aí ela fala, olha, não quero. E ela precisa de dinheiro, gente, ela tá ferrada, ela tá assim, estão batendo na porta dela pra despejar ela e ela tá ferradíssima. E aí ele pega e chama assim ela no final, eu posso falar só com tal pessoa, com essa escritora. É o Jeremias, sei lá. Aí ele fala com ela assim, olha, o advogado tá pedindo baixo, joga lá pra R$500.000, porque eles estavam dando, tipo, 75 mil, era 85 mil por livro, e dá uns 225 mil no final. É pra ela escrever 3 livros num prazo de 2 anos. E ele falou assim, não, joga lá pra cima pra 500 mil e coloca que tu não quer escrever com teu nome, tu quer ser um nome, como é que se diz? Quando um autor não quer que saiba um próprio nome, sabe? Esqueci a palavra, gente. Mas, por exemplo, que autora que eu posso dar um exemplo? A própria... Gente, cadê? A própria Ellie Wood. É um nome falso, não é o nome dela. E aí tu assina com um pseudônimo, e aí tu não vai nas entrevistas ou momentos com os fãs. Dá essa contraproposta. Ela deu e aceitaram. E ela tá sendo que despejada. Então, ela vai ter que, sei lá, pegar e ficar no hotel. E aí ele fala assim, olha, a minha esposa tem quase 10 anos de anotações, de vários manuscritos, várias coisas. Eu não consigo te passar. Vem pra minha casa, fica um tempo aí e observa tudo que tem no escritório. E aí, pra ela vai ser uma mão na roda, porque ela já tava, tipo, sendo jogada, despejada na rua. E ela vai. Então, isso tudo que eu falei pra vocês foram 3 capítulos. 3 capítulos. Eu acho que eu não cheguei nem a 15% e já foi muita coisa que aconteceu. Então, assim, gente, de cara que eu digo pra vocês é o seguinte. Me pegou. Mordi a língua. Eu já li alguns livros da autora, vocês sabem que o meu caso com a Colleen Hoover é 880, eu amo ou eu odeio. E eu acho que talvez esse seja um caso de amor, porque pelo menos no início, gente, ela me entregou uma trama super envolvente. A personagem é estranha, peculiar, ela tem problemas desde criança, ela é estranha com a própria mãe. Ela comenta assim, nossa, foi um alívio que ela se foi. A vida toda ela ficou, tipo, acometida por ser sonâmbula e a mãe privava muito dela ter relações e ter amizade com outras pessoas, com medo da filha fazer alguma coisa contra outras pessoas. Eu fico assim, temos o quê? Uma pessoa talvez problemática. Talvez problemática. Então, assim, gostei. Fora que tudo desgraça acontece nessa família desse Jeremiah e dessa Verity. Porque assim, ele falou que a filha tinha morrido há 10 meses atrás. Meses atrás. Aí, do nada, ele fala filhas. Aí ela assim, como assim filhas? Aí ele fala, não, é porque eram gêmeas. Aí uma morreu, a outra morreu depois. E depois a Verity sofreu um acidente de carro. E aí, o agente literário não quer que a nossa personagem, que eu esqueci o nome, ela vá pra casa deles. Porque ele acha isso muito estranho. Será que esse Jeremy, sei lá, não tá estranho? Tantas mortes e acidentes nessa família. E ela falou assim, cara, eu pesquisei, a primeira menina que morreu tava na casa de amigos, não tava nem na casa dos pais, teve uma reação alérgica. A segunda realmente morreu aí na casa, no lago, afogada, nos fundos da propriedade, mas ele chegou depois, quando já os paramédicos estavam lá. Esse pai, né? E a mãe, ela acha que deve ter tentado um ato contra a própria vida. Imagina, tu perdeu 2 filhas em um período de menos de 1 ano. E às vezes tem gente que faz esses atos pra suprir a dor, né? Se vocês me entendem. Então assim, gente, eu não tenho teoria nenhuma. Eu não faço ideia do que se trata esse livro. Eu sabia levemente de que... Eu sempre fugi de spoiler, tá? Então esse vlog tem muito spoiler. Então assim... Na minha cabeça eu sabia que ela era uma autora que escreveu um livro para outra autora conhecida e ficam falando aí de um pergaminho. Só isso que eu sei dessa história. Então eu gostei bastante do início e agora eu vou parar de falar porque eu preciso ler.
É isso aí. Gente, relevem essa cara de acabada com sono, porque estou. Bom, hoje é o meu segundo dia lendo Verity. Tô aqui. Estou em 40% do livro. E quais são as minhas considerações até esse momento, né? Primeira coisa, agora eu entendo que o pessoal fica falando assim, de ter 2 finais, time manuscrito ou não manuscrito. Tem um manuscrito. E aí já vem a minha primeira crítica pro livro. A personagem encontra um manuscrito, que seria uma autobiografia da Verity. Ou seja, a princípio, até onde eu li, até o presente momento, 40% do livro finalizado. Eu tenho que ler 60% do livro, eu tô morrendo de sono, e amanhã é o bate-papo final do Clube. Então, assim, socorro Deus. Não andei muito com a minha leitura hoje, como eu gostaria, mas é isso. Bom, ela encontra esse tal de manuscrito. Tu tá na casa de um estranho com uma mulher acamada que se acidentou. Está vegetando a mulher porque ela não consegue se mexer, não consegue comer sozinha, etc e tal. E a bicha larga um manuscrito? Como assim, gente? Ela começou a ler e começou a ficar bem intenso esse manuscrito, porque a Verity, se foi ela que escreveu, né? Porque eu não sei. Mas acho que sim. Primeiro capítulo, cara, narrava a vida sexual dela e do Jeremiah, assim, uma loucura, assim. Até ela ficar grávida. E aí começou o problema. Porque ela descobriu que estava grávida de gêmeas e ela é tão bitolada que ela ficou com ciúmes do amor do Jeremiah pelas próprias filhas. E ela tentou um aborto. Gente, vocês estão ouvindo o miadinho da Luna? Não sei se vocês estão ouvindo, mas ela tá aqui. E aí eu fiquei tipo assim, caramba, que bicha louca. E aí vai a personagem principal. Ai, não posso ler o livro. Vou deixar. Tava me deixando ansiosa, nervosa, estava sentindo coisa. E ela deixa 2 dias o manuscrito parado, gente. Gente, eu que sou fofoqueira, eu jamais ia deixar o manuscrito jogado de escanteio. Eu ia querer ler aquele livro. Então, a primeira coisa que eu não gostei desse livro de Verity é que a personagem, tendo uma bomba nas mãos, que é esse tal desse manuscrito que ela achou entre a zona do escritório da Verity, deixa lá. Cara, vai ler, sabe? Não faz sentido na minha cabeça. Outra coisa que me incomodou. Cara, é uma coisa que me incomoda nos livros da Colleen Hoover, é a questão do sexo. E eu digo isso mesmo, assim, porque teve livros que me incomodou que, tipo, do nada tava tudo uma droga e os personagens vamos transar. E aí, gente, é pra ser um livro de suspense. E a personagem principal, ela tá, tipo assim, ficando, tipo, noiada de tanta descrição que a Verity escreveu sobre o relacionamento dela e do Jeremiah, e sobre o sexo intenso e tal. E ela fica pensando nisso constantemente. Tipo assim, ele abriu a porta pra mim. Ai, a esposa está inválida. Ai, como é difícil a vida dele. E nananã. Nossa, como eu queria ele. Então, isso tá me incomodando, gente, porque em outros livros de suspense, pelo menos que eu sou acostumada a ler, eu não vejo a personagem principal, tipo, todo o capítulo falando sobre ele, sobre o corpo dele, sobre. Nossa, ele é um gostoso. Então, isso me irrita. Me irrita de um nível que pode ser que não tenha fluído tanto assim. A meta de hoje que eu tinha pra ler, como, né, que eu queria pelo menos ler, sei lá, um pouco mais. Porque aí chegou no momento do livro que toda hora ela tá falando sobre o Jeremiah. Que ele tá cortando a lenha, ele tá sem blusa,
os músculos dele. Então isso tá me irritando. E eu espero de verdade que não seja assim até o final, tá? Porque até agora o suspense que amedronta a personagem, achei tolo. Porque ela, tipo, teve um momento que ela viu nuance, assim, da cortina da janela do quarto da Verity se mexer e o filho pequeno da Verity dar tchau. Aí ela achar que, tipo, a Verity tinha se levantado. Quais são as minhas teorias? As minhas teorias até o momento é que Verity não tá inválida, que Verity, na realidade, tá sendo manipulada pelo marido dela, tá? Eu não confio nesse Jeremiah. Eu acho que ela pode ter se acidentado por um motivo, sei lá, ou não. Eu não acredito que ela cometeu um ato contra a própria vida, tá? Apesar de que depois desse manuscrito que ela tentou cometer um próprio aborto contra as filhas, ter sido pesado. Ó, gente, a Luna aqui, ó, eu falei que ela tava aqui. Oi, Luna, dá oi pro vlog, Luna. Mas assim, ó, eu acho que alguém tá atentando contra essa família. E eu acho que o Jeremiah, tá? Não confio nele. Então, eu acho que ela não tá evoluindo no quadro dela porque ele deve estar dando medicamentos, sabe? Então, eu achei tosco até agora as cenas que a personagem tá com medo, porque a Verity olhou pra ela. A Verity talvez mexeu na cortina. Gente, isso não é pra deixar medo em ninguém. Eu teria mais medo do cara do que da menina que tá lá acamada. Então, assim, ó, minha teoria, a Verity tá sendo dopada pelo próprio marido. O marido que matou as filhas. O marido queria matar a Verity, não funcionou. Alguma coisa assim. E é isso, preciso ler mais, mas até agora, ontem eu acho que eu li até uns 30% e hoje eu li 20%. Então assim, gente, preferi mais o início do livro do que esse meio. Tô achando meio chato. Principalmente porque a Colleen Hoover fica colocando sobre relação sexual, sobre os pensamentos da autora lá que tá na casa. Não me convence, não me convence. Gente, retiro o que disse. A criança acabou de gritar do quarto da Verity. Filho menor deles. A nossa personagem saiu correndo. Quando chegou lá, a criança estava ensanguentada. Tinha um machucado no queixo e tinha uma faca no chão. Saiu correndo pra acudir ela levando no banheiro, depois de Jeremiah apareceu. Aí ela falou assim, tinha uma faca, ele deve ter se machucado com a faca. Aí ele fala pra ela ir lá olhar no quarto da Verity. Quando ela chega, cadê a faca? Cadê essa maldita faca? Uns momentos antes, ela mesma fala que precisa tomar uns remédios. Então, assim, não sei se a nossa narradora é confiável. Então é isso que eu queria agregar pra vocês. Olha a faca! Eu esqueci de comentar, gente, que ridículo. Eu finalmente entendi a piada interna lá do Clube da Ju. Porque eu participo do clube há anos, né? Mas quando eu entrei já fazia uns meses que as meninas faziam leituras. E Verity tinha sido uma leitura que foi num Halloween de outubro do ano que eu entrei. Quer dizer, um ano anterior que eu entrei. E sempre rolava uma piada com um sticker de cabrinha mordendo uma madeira, uma cama, enfim. Aí a Verity descreve que ela fica mordendo nas relações sexuais deles a cabeceira. E eu fico pensando assim, cara, que sem noção.
Se ficar mordendo toda vez que vai ter com o marido, vai quebrar os dentes? Gente, sem noção, ficar mordendo cabeceira. Que coisa mais idiota. Enfim, é isso aí, gente. Olha minha cara de sono. Tô acabada. E resfriada. Ai, gente, não dá. Olha esse trecho aqui. Acabou de acontecer. Gente, deixa eu ver. Eu estou em 42%. Ai, não sei por quanto tempo mais vou tentar me convencer de que não estou totalmente caída por esse cara. Não sei por quanto tempo mais vou tentar me convencer de que Verity é uma boa pessoa. O livro é pra ser de suspense ou é do crush dela pelo marido dos outros? E eu não entendo esse medo todo dela com essa Verity. Não entendo, gente. Se tá tão ruim assim, cara, vaza, vaza. Estou me sentindo insegura. Estou ficando com ranço da personagem principal. É isso. Agora eu vou dormir, porque amanhã eu acordo cedo. E vou torcer para conseguir terminar esses 60%, esses 58% que falta do livro amanhã até o bate-papo, que é 9 horas da noite. E é isso. Oi, gente! Como é que vocês estão? Atualizando vocês, hoje é quinta-feira, dia 31 de julho, e agora são 7 horas e 10 minutos. Acabei de chegar do trabalho, tá? Tô aqui, ó. Na confusão, gente, onde foi gravação, então as luzes estão aqui montadas, os livros ainda estão, desde como eu mostrei pra vocês ontem, porque ontem eu fiquei lendo o livro, dormi, acordei super cedo, 4 e pouca da manhã pra ir trabalhar. E, Bruna, tá em quantos por cento? Gente, eu estou em 89%. A previsão do e-book é que eu finalize a leitura em 50 minutos. São 7 horas e 10 minutos. Eu tenho 1 hora e 50 para finalizar, porque o bate-papo do clube é às 9. E é o seguinte. É com spoiler, né? Então, acabei de ler o capítulo que Jeremiah mata Verity através das palavras da Law, utilizando como base um dos princípios da própria Verity quando tentou matar uma das gêmeas. E aí, então, ele faz ela vomitar e ele tranca a respiração dela pra ficar como se ela tivesse morrido por asfixia do próprio vômito. Só que antes de chegar nisso, a Verity começa a se mexer. A menina lá grava ela. E aí ela pega e solta. Solta o quê? Solta a bomba pro Jeremiah, que tá lendo esse manuscrito, que ele tem que ler, porque ele tá achando que a menina é louca, que a Verity não anda, a Verity é uma incapaz. E ela, não, você precisa ler, ela é louca, ela matou sua filha. E aí ele lê, fica emputecido, tenta matar a Verity, ela interrompe. Mas, além disso tudo, gente, eu só fiquei inconformada com algumas partes. E eu até marquei no meu Kindle, vou tentar pegar, colocar talvez um tripé e ler esses trechos pra vocês, ou depois, durante o bate-papo. Mas assim, o que eu posso dizer pra vocês, o que me incomoda na Colleen Hoover é que ela mete o sexo em tudo, gente. Tá? Então, tipo assim, essa Law, que é a escritora, fica com medo da Verity, mas tá tudo bem, porque ela vai transar com o cara. Tá tudo bem, porque ela vai fazer exatamente o que Verity falava. Ela morde a cabeceira da cama também. Então, assim, gente, eu achei tudo tão desnecessário. E aí, por um leve momento, ela, né, faz o ato sexual com ele sem camisinha. E ela não toma pílula. Ou seja, ela sabia que ia engravidar. E teve um momento de surto dela que ela falou assim: eu vou dar para ele o que a Verity não deu, uma mãe zelosa. E aí ele faz com ela, ele dentro dela, se vocês me entendem. E aí ele sai do quarto e ela fala assim, ela bota um travesseiro entre as pernas e ela fala, não vou deixar escorrer o que ele colocou aqui dentro. Ou seja, ela sabia que ia vir uma criança. E aí
depois, por um momento, eu fiquei me questionando. Porque a minha teoria ontem à noite pra vocês é que a Verity não estava acamada de verdade. Acertei esse ponto. E aí eu falei que na minha cabeça era o Jeremiah que tinha matado as crianças ou tentado um ato contra a Verity, né? No final ele matou a Verity, né? Mas então eu errei, né? Porque no final não era ele que tava dando remédios pra ela e deixando ela topada. Na verdade era a Verity fingindo que estava doente. Porque nos últimos capítulos, né, do manuscrito, ela percebe que teve uma grande falha na morte da gêmea. Porque ela pediu pro filho dela trancar a respiração e ele contou pro pai. E é naquele momento que ela percebe que o Jeremiah nunca vai confiar nela, sempre vai achar que ela realmente fez algo contra a filha deles. E a confirmação dela é que ela tá escrevendo aquele manuscrito e que se acontecer isso, ela vai jogar o carro dela contra uma árvore. E é isso que acontece. Então, eu acho que realmente ela tentou colocar um ponto final na própria vida. Não deu certo. Já que não deu certo, ela viu que poderia manipular ele e ficar com ele ali, né, nessa situação. Só que assim, gente, por um momento, eu me questiono. Será que essa escritora Low não tá armando pra, tipo, ele ter colocado um ponto final na Verity porque ela queria ser a própria Verity? Escrever a história, se sentir como Verity e, tipo, ficar com Jeremiah? Então eu fico me questionando, será que eu tô sendo feita de trouxa? Falta, tipo, menos de 10% pro livro acabar. E pro livro eu ainda levar em consideração de ser uma boa experiência, tem que ser uma reviravolta muito grande. Tipo essa, tipo, quem no final que tava escondendo tudo era Low e não era a Verity. Porque assim, gente, se for realmente só a Verity a ruim na história, vou dizer pra vocês que foi um livro bem xoxo do capenga. Porque em nenhum momento eu senti medo, em nenhum momento eu achei assim, tipo... Nossa, será que ela tá viva? Porque todo momento eu sabia que a Verity tava viva. Só que eu achava que quem tava manipulando a Verity era o próprio Jeremiah. E não a própria Verity. Então, tipo... Teve um momento até que eu achei que fosse um menininho de 5 anos, que ele fosse um verdadeiro serial killer, sabe? Mas não sei. Vou ler os 10% e eu comento pra vocês. Até agora, se o livro terminasse agora... Porque agora passou 7 meses da morte de Verity. Eles compraram uma casa na praia. Há 3 meses eles estão tendo uma vida muito boa. Estão esperando uma menina. Até agora, se o livro terminasse exatamente como tá agora, eu acho que não daria 2,5 estrelas pra esse livro. Então, vamos ver. Cenas nos próximos capítulos, atualizo vocês. Ó, pessoal, estamos em bate-papo. Aqui, o pessoal tá assim, tem gente que gostou, tem gente que não gostou. Estou sendo quase cancelada pela minha amiga Dai, mas é isso, vocês vão saber a minha opinião melhor quando eu encerrar esse vlog. Mas eu não vou encerrar esse vlog hoje, porque eu preciso digerir essa leitura, mas eu finalizei Verity. É só isso que eu posso dizer, finalmente veio aí a leitura. Oi, gente, voltei, apareci para encerrar esse vlog que finalmente, depois de 1 ano de promessas, eu fiz a leitura de Verity. Na verdade, eu prometi para vocês um vlog de leitura lá em fevereiro de 2024, então foi mais de 1 ano, fez aniversário. Enfim... Bom, hoje é dia 5 de agosto, quando, né, véspera, quando esse vídeo for ao ar pro canal. Finalizei a leitura dentro do prazo, dia 31 de agosto. Faltava 50 minutos pro bate-papo do clube, então realmente eu não terminei o bate-papo e já vim comentar com vocês sobre a minha opinião dessa leitura, porque realmente eu queria processar as informações. Eu tentei gravar ao máximo as minhas experiências, né, no decorrer dessa leitura, as minhas impressões, os meus achismos e as minhas impressões com essa leitura. Mas o que eu posso dizer pra vocês é que não me cancelem. Pode ser que esse livro não tenha sido um dos meus melhores suspenses da vida por alguns motivos. E eu já vou querer me justificar aqui antes de vocês me cancelarem. Talvez
por eu ter ouvido tantas pessoas falarem que esse foi o melhor suspense da vida, que é uma reviravolta muito grandiosa, que é um livro esplêndido, 5 estrelas, favoritado, que foi uma febre aí nos anos da pandemia, quando lançou esse livro. Eu acho que eu já fui com uma expectativa alta. Inclusive, ele estava na minha lista de livros de 2024 que eu pretendia ler e que eu achava que seriam 5 estrelas, e não foi. A minha nota ficou com 3 estrelas e só não ficou um pouco mais abaixo do que 3 estrelas por causa do bate-papo que eu tive com o pessoal do clube, que realmente fez eu meio que passar pano pra algumas coisinhas, né? Não foi, né, todo mundo que amou, deu 5 estrelas no clube, teve opiniões diversas. E o que eu achei mais interessante dessa experiência em ler com o clube foi exatamente por ter pontos de vista diferentes, né? Só que assim, gente, além da minha expectativa que pode ter atrapalhado, né? Tem também essa situação de que talvez eu já tenha lido muitos livros de suspense e esse daqui em nenhum momento me fez ficar ansiosa, com medo ou tipo, ai, o que vai acontecer? Sabe, não teve nenhuma parte do texto que me fez ficar assim, e agora? Muito pelo contrário, ele foi devorável, eu realmente queria saber o que ia acontecer, o desfecho das coisas, mas não me deu aquela sensação de medinho que eu ouvia todo mundo falar, que não conseguia ler à noite, que teve que deixar pra ler durante o dia, cenas que, né, atormentavam e tal, e eu fiquei tipo assim, tá, e aí, quando vai acontecer? Quando vai acontecer? Então, eu acho que esses elementos da expectativa muito alta, a questão de esperar que eu fosse surpreendida por algo assim, um suspense de explodir cabeça, não veio aí. E aí isso pode ter interferido na minha experiência. Outra coisa também é a escrita da Colleen Hoover, ela é viciante, mas tem algo que me incomoda e que eu já percebi em outros livros da autora. E que assim, gente, eu sou 880 com ela. Eu não sou contra Hot, muito pelo contrário, vocês sabem, me conhecem, que eu gosto de umas sapequices, mas quando o livro é de Hot, ou quando o livro é um de romance, tu já tá preparada que vai ter aquilo. Só que essas cenas de sexo que teve, assim, à torta direita, eu fiquei tipo, e aí? E o pior, elas eram cômicas. Eu acho que eu não consegui levar a sério. Principalmente a cena da cabeceira e das mordidas. Eu fiz tantas marcações que eu falei com o pessoal do clube, mas como esse vlog já ficou gigantesco, eu poderia me alongar mais e mais e falar várias frases que eu destaquei e que eu ri, que eu achei assim cômico, que não, tipo, fora da realidade. Tipo, a que mais me fez ficar, tipo assim, cara, que ruim, foi a cena que a personagem tá tendo um caso, né, com o marido da Verity, e ela vê as marcas de mordida na cabeceira e ela leu o livro da Verity, né? Então ela sabe que aquelas marcas são de mordidas da Verity e ela morde também, e ela quer que as marcas dela fiquem mais evidenciadas pra, tipo, eu sinto mais prazer do que a Verity, sabe? Então eu achei muito cômico. Então teve partes que eu não consegui levar a sério. Mas ele não é de todo mal. É 3 estrelas. É um livro bem mediano. Não é perfeito, mas também não é o pior livro que eu já li na vida, sabe? Ele tem bons elementos. Um dos principais elementos que eu acho que tem é essa troca do passado com o presente, né? Então, o que faz a gente querer saber um pouco mais do passado da Verity. Mas uma coisa que me incomodou e muito e que eu parei pra pensar assim, cara, na realidade isso não iria acontecer, é que a personagem principal aqui, ela fica o tempo todo falando, essa casa é aterrorizante, eu preciso sair daqui, e aí tem um manuscrito, e ela não termina a porcaria da leitura do manuscrito. Ela lê quase todos os outros livros da Verity, da série que ela vai continuar, mas ela para o manuscrito. Aí isso me irrita, gente, me irrita, porque ela fica falando constantemente, eu preciso terminar, mas eu não quero, eu fico mal. E não termina, aí fica nesse lenga-lenga, sabe? Isso me incomodou muito, e eu acho que isso também foi um dos elementos de eu ter baixar da minha nota, porque, cara, se tu tá sentindo que tem alguma coisa errada naquela casa,
É um relacionamento muito estranho. Tu tá tendo suspeitas sobre a própria Verity, de coisas que acontecem, movimentos, enfim. Tu fica apreensiva. O que tu faria? Meteria o pé, daria o fora. Mas não. Ela ficava se prendendo a um possível relacionamento. Ela ficou noiada, querendo ser a própria Verity. E aí, tipo, não terminava nunca o manuscrito. Entendeu? Então, assim, eu nunca entendia quando o pessoal falava, vai, tinha manuscrito, tinha carta, né, time. E aí, quando terminou o livro, né, que ela termina o manuscrito, ela entrega pro cara e ele acaba matando a Verity. Aí eu fico assim, legal, interessante. Aí passa-se um tempo e vem a carta. Aí finalmente eu entendi o que era o manuscrito, era o que eu já estava lendo o tempo todo. E que na minha cabeça a Verity era louca, né? Eu errei, de certa forma, porque nas minhas teorias eu achei que o marido que tava dopando ela, dando medicamentos, mas na realidade, nada sei. Porque daí quando vem a carta, ela vem pra nos dar aquele choque de tipo, será que o manuscrito realmente era um exercício de escrita ou ela realmente era má e escreveu uma carta a fim de se livrar da culpa no purgatório e até de se safar? Então, o que eu posso dizer pra vocês é que a minha nota também melhorou, porque eu ia dar 2 estrelas, gente, por causa dessa reviravolta. Eu gostei desse final em aberto, que faz a gente se questionar, que no final a gente não pode bater no martelo e decidir qual que é o certo e qual que é o errado. Todo mundo é problemático nesse texto, né? Aí vem a questão. Bruno, pessoal do clube, lê, Bruna, o manuscrito, o capítulo extra que lançou no passado. E eu li, gente. E o que eu posso dizer pra vocês é que, na minha opinião, a Colleen Hoover só escreveu esse capítulo extra pra criar um burburinho em cima de Verity novamente com o anúncio da adaptação. Porque, querendo ou não, foi no mesmo período que anunciaram que seria feita uma adaptação e ela fez esse capítulo extra. Porque no final das contas, o capítulo extra, o cara simplesmente mata outra mulher. Ele é insano, fica essa coisa tipo, cara, será que ele era o louco da relação o tempo todo? A personagem fica louca cada vez mais cenas de safadeza e de sexo à torta à direita. E aí no final eu não sei, gente, eu não sei quem é o certo ou o errado, se é o manuscrito, se é a carta, mas eu, Bruna, por toda a minha experiência que tive, eu acredito mais que o manuscrito fosse algo verdadeiro. Apesar de ler o capítulo extra, eu acho que daí o cara ficou em surto psicótico, depois de tudo, sabe? Apesar de que ele também tem partes que me faz questionar, porque ele fala como se já soubesse desse manuscrito anteriormente, né? Só que aí eis a questão. Eu acho que ele encontrou o manuscrito, tentou matar a Verity, mas eu não acho que a Verity não matou a irmã gêmea e que não era uma psicótica desde o início do livro, sabe? Então eu acho que são as duas verdades. Ela realmente escreveu o manuscrito, ele descobriu o manuscrito, ele tentou contra a vida dela, mas ela não fez aquele manuscrito por ser um exercício de ficção, de literatura. Eu acho que ela realmente tinha ruindade no coração. E sobre a outra personagem, ela era doente. Eu achei que foi desnecessário a autora jogar, tipo assim, que ela era sonâmbula só pro fato de ter uma justificativa para que tivesse uma tranca na porta dela, para que, enfim, a Verity conseguisse escrever uma carta. Então, eu acho que ficou muito julgada, assim, sabe? Jogada, assim, tipo, ela tá com o pulso quebrado, mas não aconteceu mais nada pra justificar. Então, eu achei que teve algumas pontas soltas, e aí, se eu viesse a elencar tudo, esse vídeo ficaria gigantesco. O que eu acho que pode ser uma experiência bem interessante pra quem não tem contato com muitos livros de suspense. Pode ser que eu também tenha influenciado a minha experiência por ter lido Casamento Perfeito, que pra mim foi maravilhoso, 5 estrelas, favoritado. Também devorei, li em 3 dias, esse aqui também eu li em 3 dias. Talvez por eu ter lido gêneros que eram suspense, né, um atrás do outro, pode ter interferido. Mas é essa a minha experiência, 3 estrelas, é um livro ok. Agora eu quero saber de você, se você é do time que odeia ou ama Verity,
ou como eu, que acha ele morno, fica em cima do muro. Esse é o vídeo de hoje, até o próximo. E se você quer ver mais vlogs de leitura com ou sem spoiler, já deixa aí o seu comentário pedindo vlog de leitura. Até o próximo vídeo, tchau!